Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu aqui no Brasil Journal. BTG retira buy de Enjoei, Westwing, Get Ninjas e Trades Club. Essa notícia é interessante porque eu vou mostrar para vocês um pouco, uma parte da análise que esses analistas fazem para recomendar compra e venda de ação. Legal? Tá? E a gente vai mostrar um pouco das alternativas que existem para as empresas quando as suas ações estão muito em queda, que é o caso aí de várias empresas que a gente vê no mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bora! Bom, vamos começar aqui a analisar essa notícia, porque o BTG, uns analistas de equity lá, eles fizeram algumas análises de empresas de varejo, e eles começaram aqui a mudar um pouco das recomendações que eles têm de compra ou de neutro. Tá? Compra, eles mantiveram aí que Magazine Luiza, Americanas e Mercado Livre são boas opções pelas perspectivas de crescimento das ações. Legal. Aí eu explico para vocês minimamente aqui, só o caso da Magazine Luiza. O foco do BTC News é falar um pouco das empresas que estão recomendação para neutro, né? Que é o quê? Westwing, Enjoei, Get Ninjas e Trades Club. Então, a recomendação foi de compra para neutro. O que é compra? Compra é se você não tem, compra. E se você comprou e se você acredita que faz sentido, compra mais. Basicamente é isso, né? Neutro. Neutro é se você tem ação, não faça nada com ela. Aí se você não tem, também não compra. Beleza, basicamente é isso, né? Então, como que é feita essas análises e por que essa recomendação ela caiu? Bom, a perspectiva de mercado a gente percebe que está muito ruim para algumas empresas, né? Um monte, de uma forma geral, por causa de inflação, estagnação econômica, perspectivas de futuro muito ruins. No curtíssimo prazo, esse negócio pode ter uma influência aí no valuation das companhias. Basicamente é isso, né? Bom, no caso aqui, vamos pegar cada uma aqui das ações que foram analisadas. Então, ó, target price da Westwing foi reduzida de 7 para 4. Legal, então antes eles falavam que o preço justo da ação era 7, deveria ser 7, agora é 4. Legal. Eu peguei aqui o valor da ação. Tá 2,10. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu estou mostrando aqui no YouTube, no Yahoo Finance. No IPO o negócio estava em 8,86. Olha a distribuição de valor. 8,86 foi para 2,10, fechamento de ontem. Legal, tá? Então tem um upside aí de 100% aí, porque o negócio vai dobrar, segundo o BTG, a princípio. Só que mesmo assim eles estão falando porque a recomendação é neutra, hein? Beleza. Trades Club passou de 14 para 7. Aqui no IPO, né, o negócio saiu a 8,91, que sofreu menos aí que o Westwing, está em 4,59, né? Mas a perspectiva aqui, como a gente viu, é 7. Então aí tem aí um potencial de sair de 4,59, o valor justo deveria ser 7, segundo aqui o BTG, né, no seu relatório. Legal, tá? Beleza, um upside menor. Enjoei saiu de 7 para 2. Olha só o ajuste da análise, né? Demorou um pouco para fazer essa análise, né? No IPO, o negócio saiu a 12,75. Ontem fechou a 1,10. 1,10. Então também tem aí um potencial de quase dobrar o valor aí. No valor justo deveria ser 2, está 1,10. Legal. E no caso do Get Ninjas, ficou em 4 a recomendação. Ontem fechou a 2,55. Então um pouquinho menos aí que o dobro. Mas todas as empresas aí têm um upside interessante. Legal. Aí você fala assim, pô Renato, mas mesmo com esse upside, será que não vale a pena comprar? Calma. Tá? Por que a recomendação é neutra? Calma. Deixa eu pegar aqui o caso do Magazine Luiza e eu faço uma explicação geral. Né? No caso do Magazine Luiza, eles ainda mantêm a recomendação de compra, só que o valor target aqui saiu de 16 para 7. Olha a queda aqui na perspectiva aqui do BTG. Ontem a ação caiu, fechou a 2,63. Então 2,66 para 7, de fato, ele tem um potencial grande aí, mais do que dobrar aí o valor das suas ações. Legal. Renato, como que é feito? Vamos lá. Basicamente, eles não vão só analisar, né, o potencial de crescimento no valor da ação. Né? Porque você fala assim, pô, dobrar 100% de... Vamos pegar aqui o caso da Westwing. Dobrar o valor da ação não é um bom investimento? Se a perspectiva é essa? Só que o que os analistas fazem, e isso a gente ensina bastante aqui nas nossas aulas de finanças corporativas, valuation e estratégia de investimento, é uma relação risco-retorno. Tá? Como que a gente analisa risco do investimento, principalmente nessas empresas? Bom, tem várias perspectivas macro que você pode fazer, não é o caso aqui, mas tem um índice que vocês podem analisar, que é esse cara aqui, ó, beta. Né? O que é o beta? O beta, de uma forma bem simplificada, ele mede a covariância, né? Ou seja, a volatilidade aí da ação, né? Nos últimos, nesse caso aqui, 5 anos em relação à volatilidade de mercado, né? A variância de mercado.
E aí, conforme o beta vai ficando próximo de 1, ele vai tendo praticamente o mesmo comportamento do mercado. Acima de 1 ele tem mais, né, risco que o mercado, abaixo de 1 menos risco de mercado. Então, o que acontece, né? O analista, quando ele vai dar uma recomendação de compra ou venda, ele sempre vai ver que o investidor tem alternativas. Ou seja, ele tem várias opções de comprar uma ação com o mesmo risco. E aí ele vai analisar o seguinte, se ele tem várias opções com o mesmo risco, qual que é o retorno esperado de todas as opções que ele tem com o mesmo risco? Então, o que provavelmente eles estão fazendo aí com as ações das 4 que eu mostrei para vocês é o seguinte, mesmo tendo um upside de 100% no caso de Westwing, por exemplo, o risco que o Westwing tem não compensa esse upside de 100%, essa expectativa de upside de 100%. Por quê? Porque o risco é muito alto. A relação risco e retorno ela tá desajustada, está ruim. Existem opções de mercado com o mesmo risco, com potencial de upside maior. Entenderam? Tá? Então, essa que é a explicação. Muita gente chega nas aulas e me pergunta, fala assim, pô, Renato, eu peguei um relatório aqui, né, da XP, falando que o negócio tem um potencial de crescimento de 100% na ação, ele manda fazer neutro, não compra ação. Aí qual que é a sinalização que você tem que entender? Ele está falando o seguinte, existem ativos de mercado com o mesmo risco, com potencial de upside maior do que esse 100%. Entenderam? Tá? Aí você, agora eu entendi. Beleza, então é basicamente isso que acontece aqui nesse tipo de recomendação. Tá? Então, mesmo tendo um upside bom, o risco, né, do ativo não compensa. Existem opções melhores de mercado com uma relação risco e retorno mais favorável para o investidor. Entenderam? Legal. Aí, essa é a primeira explicação aqui desse BTC News. Qual que é a segunda coisa que sempre me perguntam em aula? Quando as ações elas caem muito, o que as empresas podem fazer? Bom, operacionalmente é o arroz com feijão. Elas têm que melhorar, obviamente, a operação, mostrar aumento de rentabilidade e geração de fluxo de caixa para mostrar para o mercado que existe uma perspectiva positiva de geração de caixa futuro trazida a valor presente. O valor da ação tende a subir. Beleza, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, mais voltado aí para o mercado de ações, é a empresa achar que, né, o mercado está em queda. Né? Todos os investidores saíram vendendo todos os ativos sem fazer muita análise. Legal. Se o mercado puniu muito a sua ação, ou seja, a sua relação risco e retorno agora está muito baixo, né, e você acredita que eventualmente, né, ela tem, né, um potencial de crescer porque o risco não é tão alto assim, o que você pode fazer? Você pode trabalhar como se fosse um investidor de mercado. Você pode anunciar um programa de recompra de ações. Olha que interessante. Por quê? Porque você compra a ação num valor muito baixo, você acha que ela vai se ajustar com o tempo, porque a sua relação, o risco é muito baixo em relação, né, ao upside que esse negócio ele pode ter. Legal? Então é um bom investimento, uma boa relação risco-retorno, legal? Você compra, espera o mercado ajustar e você vende. E aí você pode trabalhar como se fosse, eventualmente, aí, né, um investidor de mercado. Isso acontece? Acontece bastante. Ó. Vou pegar um exemplo aqui da semana passada. Ó. Multilaser, controlador compra 2 milhões em ação. Então a Multilaser ela fez o IPO aí a R$11 a ação. A ação estava em torno ali de R$4, então caiu bastante aí, né, o valor do negócio. E aí eles aproveitaram aí essa queda da ação, provavelmente tiveram ali alguma, né, perspectiva aí que é um bom investimento. A ação, o mercado puniu muito a ação caiu mais do que deveria. Eles compraram aí 2 milhões em ação, 506 mil ações. Legal? Tá? Então, isso pode acontecer. Aí você compra, deixa na tesouraria, quando o valor da ação ela voltar um valor justo que você acredita, dado que você é um executivo de empresa, que o valor está ajustado, você vai lá e vende, aí você ganhou com essa operação. Legal. Várias empresas, elas fazem isso. Então, aqui tem uma outra notícia do BTG da semana passada que ele mostra isso. O BTG faz raio-x das recompras. E aí ele falou que esses programas de recompra de ação aumentaram bastante, né? Então, ó, as recompras só aumentaram. Só aumentam. Em 2019, foram 20 programas anunciados pelas empresas de capital aberto. O número subiu para 38 em 2020 e 59 em 2021. Ou seja, 59 empresas em 2021 anunciaram que estavam recomprando as próprias ações. Só esse ano, até agora, já foram 33. Legal, tá? E aí ele falou que, tem empresa de vários setores. Então, eu vou pegar aqui algumas, né? Já foram 20 aí que já praticamente compraram tudo que eles tinham anunciado para o mercado. Pode comprar até 10%, tá, pessoal? Então, ó, Banco ABC, tá? Americanas, Bemob, Burger King Brasil, Gerdau, Gol, Localweb, SLC Agrícola, ou seja, de todos os setores, empresas anunciaram recompra de ação. Por que isso é uma sinalização boa para o mercado?
É uma sinalização boa para o mercado, por quê? Se você é um investidor e você está vendo uma empresa recomprando a própria ação, a empresa ela tem mais informação, e ainda tem a tomada de decisão de mudar operacionalmente o que está acontecendo nela. Legal. Ou seja, ela tem mais informação e ainda tem a possibilidade de gerir a empresa. Eles mesmos, com todas essas perspectivas e mais informação do que eu como investidor, estão achando que é um bom investimento investir na própria ação. Legal, tá? Então, se a própria empresa está recomprando a ação, ela mostra para o mercado que ela tendo mais informação, está achando que o valor da ação está muito baixo. Legal. Então, quando ela anuncia um programa de recompra de ação, traz essa perspectiva aí para o investidor. Pô, será que eu não deveria comprar também? Eles que têm mais informação do que eu estão comprando estão achando que é um bom investimento. Legal, tá? Então, estou achando que, de fato, o mercado puniu muitas das ações, pode ser um bom investimento. Então, só para mostrar para vocês o que é o racional desse tipo de sinalização para o mercado. Fora, obviamente, o investimento propriamente dito que a empresa pode fazer. Legal. Só que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque também existe uma sinalização negativa quando uma empresa faz um programa de recompra, anuncia um programa de recompra. Qual que é a perspectiva negativa? Bom, quando uma empresa tem caixa, o que ela pode fazer? Ela pode investir no próprio crescimento, legal, ou ela pode devolver o dinheiro para o acionista, legal. Então ela sempre tem essas duas perspectivas. Geralmente o executivo ele prefere aí mostrar que existe oportunidades de investimento aí interno para não precisar ficar distribuindo dinheiro. Basicamente é isso, Então ele quer ter mais dinheiro, recursos para conseguir manter aí a sua gestão e o ritmo de crescimento da empresa. Quando uma empresa ela anuncia a recompra de ação, provavelmente ela deve ter feito uma análise em todos os projetos que existem de crescimento do negócio e viram que o melhor investimento seria recomprar a própria ação. Ou seja, não fazer o investimento em crescimento do negócio, consequentemente tradear a própria ação ou trabalhar como se fosse um investidor de mercado. Isso traz uma sinalização ruim, ou seja, não existem projetos internos que possam ter uma perspectiva de crescimento e de rentabilidade maior do que as próprias ações. Ou seja, é melhor a empresa investir como se fosse um investidor de mercado do que tocar o crescimento da própria empresa. Isso é um lado ruim desse tipo de sinalização. Legal, tá? Então, esses programas de recompra sempre tem que ser analisados nas duas pontas. Por que a empresa está fazendo e o que ela está deixando de fazer com o caixa da companhia fazendo esse tipo de anúncio, tá? Então, tomem cuidado quando você ouve esse tipo de operação. E aí, para a gente finalizar aqui esse BTC News, a última pergunta que me faz. Renato, quando uma ação sobe ou desce, qual que é o efeito dentro da empresa? A empresa perde ou ganha alguma coisa? Bom, se a empresa ela não tiver, no que eu acabei de explicar, ações em tesouraria, o fato da ação subir ou descer não vai fazer diferença nenhuma. Porque ela não vai vender nenhuma ação se ela comprou na baixa e vendeu na alta. Se ela tivesse ação em tesouraria para fazer esse tipo de operação, ela ia ganhar. Legal? E também ela não ia perder, porque ela também não tem ação em tesouraria comprando um valor mais alto do que está agora. Então, ela teoricamente também não vai perder. Então, se a empresa não tem ação em tesouraria para fazer esse tipo de trade, não vai mudar absolutamente nada operacionalmente no curto prazo. No entanto, ela vai perder algumas alternativas que ela pode ter de transações possíveis. Por exemplo, se a ação está num patamar muito alto, mais do que você acha que é o justo, o que uma empresa geralmente ela faz? Ela faz algumas operações de M&A. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ela faz uma operação de compra de uma outra empresa, etc e tal, e aí o que ela vai fazer? O desenho da operação, ela pode ser majoritariamente utilizando ações. Ao invés de você pagar em cash a transação inteira, você pode fazer uma pequena parte em dinheiro, ou seja, você vai ter um desembolso de caixa aí para fazer uma fusão, uma aquisição, e aí o resto da transação você pode fazer com as próprias ações. Por quê? Porque o dinheiro está caro, está bem valorizado a ação. Legal. Então você gasta pouco dinheiro para você comprar uma empresa que tem um valor muito alto. Olha que interessante, Então, quando as ações estão muito altas, essa é uma alternativa que é muito utilizada pelas empresas. Agora, quando as ações estão muito baixas, você já não consegue fazer isso, Consegue até, mas aí você vai estar, usando o valor da ação, numa relação desfavorável para você mesmo. Então, você mesmo não vai tomar esse tipo de decisão. Então, essa é uma das coisas que acontece quando a ação ela cai muito. Você perde a oportunidade de fazer M&A sem precisar gastar muito dinheiro no caixa. Porque você não vai fazer muita troca de ação aí neste caso. Legal. E a outra é a seguinte, quando a ação está muito alta, você pode emitir novas ações, num valor alto de mercado, e aí você capta dinheiro com a mesma quantidade de ações. Você capta mais dinheiro com menos quantidade de ações. Então, é uma alternativa boa aí de captação de recursos no mercado quando as ações estão muito em alta.
Agora, quando as ações estão muito em baixa, você perde essa oportunidade. Você até pode fazer, e algumas empresas fazem isso, mas a sinalização para os investidores atuais é muito ruim. Por quê? Bom, primeiro que você vai ter que emitir ação num valor muito baixo, ou seja, você vai ter que captar o mesmo dinheiro emitindo mais ações. Isso é ruim. Legal. A outra é que quem era acionista antes da empresa, que comprou ação na alta e agora está em baixa, eles vão ser diluídos. Ou seja, ainda vão ter, além de tomar uma tungada, né, porque comprou na alta e está com ação aqui no chão, ainda vão ser diluídos. Ou seja, quando a empresa ela começar a distribuir dividendo, você vai receber menos dividendo porque você tem uma participação menor. Então, geralmente, né, quando você faz esse negócio, o mercado como um todo, ele não vê isso com bons olhos. Então você fala assim, pô, o acionista atual está se ferrando. Será que a empresa não vai fazer esse tipo de emissão depois, se a ação cair ainda mais? Então, será que eu vou entrar nesse follow-on que a empresa está fazendo? Então você perde também tanto potencial de captação de recursos quando a sua ação está muito baixa. Então esse é o efeito. Então no curto prazo não acontece absolutamente nada, né, na operação, mas você perde margem de manobra para fazer M&A usando ações ou eventualmente novas emissões de ação para captar dinheiro, né, barato, né, do que a gente diz em mercado. Ok? Tá? Bom, essa era a explicação. Como me perguntam muito isso em aula de valuation, estratégia, etc., eu quis fazer esse vídeo, tá? Então, tá aí a explicação. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês assistirem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.